Boa noite, meus irmãos. Estamos começando aqui mais uma transmissão, onde nós faremos uma meditação na Palavra de Deus. E devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, nós utilizamos as ferramentas que estão disponíveis a nós, que acaba sendo mais uma maneira de levar a Palavra de Deus àqueles que precisam ouvi-la. E nessa noite nós faremos uma breve meditação, mas cremos que, ainda que breve, Deus transmitirá o que precisa ao seu povo. Nessa noite nós meditaremos na carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Para a leitura, e os irmãos que tiverem Bíblias nas suas casas, se puderem dar uma pausa no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e acompanha a leitura junto comigo. Capítulo 1 de Tiago, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus, do Senhor, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Até o verso 8 até onde nós faremos a leitura. E iniciamos com uma oração ao nosso Deus, para que Ele possa abrir os nossos corações, para que nós possamos entender o que Ele tem a nos dizer nessa noite, para que nós possamos compreender e principalmente para que nós possamos aplicar essas palavras às nossas vidas. O tema da nossa mensagem é a confiança em Deus demonstrada em nossas ações. Amém? Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos gratos em Tua presença por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos guia e nos direciona, Pai. Sê conosco, nos abençoe e nos guarda, Pai, nesse tempo de tanta adversidade, nesse tempo de dificuldades em que nós nos encontramos em quarentena, afastados, Pai, longe da comunhão dos nossos irmãos, onde nós adorávamos o Teu nome na Tua casa, Senhor. Cremos, Pai, que a seu tempo estaremos juntos novamente, que o Senhor possa nos abençoar, aonde quer que nós estejamos, abençoa-nos nas nossas casas, abençoa cada um que ouve essa mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai, e ajuda-nos, meu Deus, a seguir, Pai, a seguir de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. É interessante que Tiago começa a mensagem dele usando o termo servo de Deus e de Jesus Cristo, e também de Jesus. Essa declaração de servo que deve ser feita por todos nós e é feita por nós quando nós nos declaramos convertidos a Jesus Cristo, de que nós somos servos de Deus. E essa declaração de que somos servos de Deus é extremamente significativa para nossas vidas. A palavra servo, ela traz consigo muitas vezes uma definição uma definição mais recorrente seria que um serviço temporário, servos que prestam um serviço temporário. Mas essa palavra servo aqui traz uma conotação muito mais restrita e muito mais profunda a respeito daquele que fala, aquele que declara, aquele que se declara servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Ela tem o sentido de escravo mesmo, ou seja, alguém que se declara servo é alguém que diz que a sua vida não pertence mais a si, mas pertence ao seu dono. Isso é extremamente significativo, porque uma vez que nós nos declaramos servos de Deus, isso significa que a nossa vida ela não pertence mais a nós, que a nossa vida agora pertence ao dono dela, no caso, o nosso Deus, a quem nós entregamos a nossa vida, quando nós nos declaramos servos de Deus e servos de Jesus Cristo. É interessante nós olharmos para a declaração de Tiago, assim como Paulo também declara em Romanos, no capítulo 1, em que ele diz assim:
que ele declara, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O mesmo sentimento que os apóstolos tinham, o mesmo sentimento que Paulo tinha a respeito de sua vida, a respeito de como era o seu relacionamento para com Deus após a sua conversão, é o mesmo entendimento que nós temos que ter. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que uma vez que a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele pode dispor das nossas vidas da maneira que Ele achar melhor, de acordo com a sua vontade. Uma vez que nós cremos que a vontade do nosso Deus é uma vontade boa, perfeita e agradável, nós não temos o que temer. Nós somos servos, nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Ele dispõe da nossa vida de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quanto a quem essa carta foi direcionada, Tiago diz, logo no versículo 1, ele diz que essa carta foi direcionada às 12 tribos que andam dispersas. Usualmente entende-se essa passagem como sendo direcionado àqueles judeus convertidos que foram espalhados por Jerusalém. Normalmente são duas interpretações que os comentaristas dão para essa passagem. Judeus que foram dispersos, convertidos, dispersos por todo o mundo. Ou Tiago também pode estar se referindo a todos os cristãos, uma vez que a igreja de Deus a igreja no Novo Testamento é a continuação do Israel de Deus. Então, Tiago também pode estar se referindo a todos os cristãos de maneira geral, tanto a judeus convertidos como gentios convertidos a Jesus Cristo. De qualquer modo, a mensagem que Tiago nos dá é mais importante do que os destinatários dessa carta. Tá bem? A mensagem de Tiago ela é extremamente significativa e enriquecedora nesses tempos de crise, nesses tempos de adversidades, nos tempos em que nós passamos por tantos problemas, em que nós passamos por tantas adversidades e adversidades que ainda passaremos. Então ela é bastante significativa. Ela fala da fé provada e o resultado dessa fé, o que essa fé provada produz na vida do crente. Nesse sentido, ela é extremamente significativa. Ela mostra que a nossa fé e confiança em Deus, quando todas as coisas acontecem de acordo com o que nós planejamos, é muito fácil de declarar essa fé em Deus, declarar confiança em Deus. Quando tudo que nós planejamos acontece de acordo com a nossa vontade ou de acordo com o que nós planejamos, é fácil nós declararmos que a nossa confiança está em Deus. A dificuldade acontece quando os problemas chegam ou quando os nossos planos são frustrados. Quando tudo acontece de acordo com o que nós planejamos, nós dizemos que de boca cheia que a nossa confiança está em Deus e que nele nós confiamos. Entretanto, quando os nossos planos de alguma maneira eles falham, essa confiança já não é tão fortalecida. É interessante, no versículo 2, Tiago nos diz que temos que ter por motivo de alegria passar por provações, significando que essas provações elas têm um objetivo nas nossas vidas. E o objetivo primário é que as provações são uma espécie de professor que nos ensinam a sermos melhores, a caminharmos no sentido de sermos perfeitos, como ele fecha o argumento posteriormente. Então, essas provações elas têm um sentido. É por esse motivo que Tiago diz que nós temos que nos alegrar ao passar por provações. Mas mais importante do que saber o motivo pelo qual nós passamos por essas provações é entender que lição temos a aprender com essas provações. Mas claro, é sempre mais fácil falar do que fazer. Muitas vezes nós passamos por adversidades e a nossa fé ela claudica, ela vacila quando nós passamos por alguma adversidade. Isso não é incomum aos crentes, isso acontece muito frequentemente. Mas é importante entender que mesmo as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem conforme a vontade soberana do nosso Deus. Isso é extremamente significativo e importante que nós entendamos. Quando nós olhamos, por exemplo, no relato de Gênesis 50, 20, quando José dá a seus irmãos, quando José encontra seus irmãos e estes se prostram diante de José pedindo perdão pelo que tinham feito a eles,
José diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Conseguir enxergar como Deus trabalha nas adversidades é extremamente importante para o crente. É extremamente importante para que ele entenda como funciona o seu relacionamento com o Deus ao qual ele serve, com o Deus para o qual ele entregou a sua vida. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas e nós temos um pouco de dificuldade de conseguir compreender, de conseguir aceitar os problemas, as adversidades que nós enfrentamos. É interessante, outro fator interessante, que Tiago ele usa a palavra várias, né? Ele diz assim, que, vamos ler a passagem, que aí fica mais fácil de nós compreendermos. Tiago diz assim, no versículo 2 ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, passar por várias provações, e aqui, quando ele se refere às provações, nós entendemos que as provações vêm, se nós entendemos que as provações elas vêm para nos ensinar, nada mais natural que sejam várias, uma vez que o crente ele é aperfeiçoado, o crente ele está sempre em estado de aperfeiçoamento. Essa provação da nossa fé, uma vez provada ou testada, como está no texto grego, e a palavra tem o sentido de testar se algo é genuíno ou falso, a palavra testada no grego, essa fé, uma vez testada, essa provação da nossa fé, ela produzirá algo de vital importância na nossa caminhada, que é a perseverança. No verso 4, quando o Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa, ele fala exatamente da característica primária da perseverança, que é alcançar um fim, alcançar um objetivo. E Tiago, especificamente no versículo, diz: quais são esses objetivos? Ele nos diz que a perseverança deve ter ação completa. Não sem razão ele diz isso. Pois quando nós olhamos para a nossa vida, para a vida de alguns irmãos, percebemos o quanto essa perseverança, muitas vezes ela falha em alguns pontos. Muitas vezes nós vacilamos em alguns pontos. No verso 4, quando o Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa, e ele fala exatamente da característica primária da perseverança, que é alcançar um fim, alcançar um objetivo, e Tiago especificamente nesse versículo diz quais são esses objetivos. Ele nos diz que essa perseverança deve ter ação completa, não sem razão ele diz isso, pois muitas vezes nós vacilamos na nossa caminhada, muitas vezes nós olhamos para alguns irmãos que, diante de algumas dificuldades ou até algumas coisas banais, acabam desistindo no meio da caminhada, acabam olhando para trás, acabam arrumando contendas dentro da igreja. São irmãos inconstantes que ainda carecem de algum amadurecimento a respeito do relacionamento do crente com Deus e do relacionamento do crente com os seus irmãos. Isso ele diz exatamente falando sobre a ação completa da perseverança, né? Que muitas vezes nós vacilamos em alguns pontos na nossa caminhada. Aqui no versículo 4, Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O em nada deficientes nos remete ao termo várias provações, pois cada uma delas tem um objetivo diferente em nossas vidas, mas todas têm um objetivo principal. Qual seja este objetivo? Produzir perseverança. E após essa perseverança ser completa, sejamos perfeitos e íntegros. Esse é o papel da perseverança. Às vezes é difícil compreender as provações. É difícil compreender que as provações têm um objetivo de nos aperfeiçoar. Até por isso, no verso 5, Tiago nos diz que se falta sabedoria, que peçamos a Deus e Ele nos dará, e dará sem jogar na nossa cara se pedimos sabedoria antes ou não. Se nós já pedimos muitas vezes sabedoria ao nosso Deus, Ele não fará isso. É o que ele diz no verso 5. Aqui é interessante o entendimento que a sabedoria a que Tiago se refere, Calvino, na sua interpretação dessa passagem, na sua exegese dessa passagem, ele diz assim que essa sabedoria a que Tiago se refere, falando especificamente desse versículo, ele diz que essa sabedoria é uma sabedoria para conseguir compreender essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina de que Deus nos prova para que nós possamos nos aperfeiçoar
para que nós possamos perseverar e nos tornar perfeitos e íntegros, como nós lemos no versículo 4. É a essa sabedoria que Tiago se refere no verso 5. Entretanto, é necessário, como ele nos diz no verso 6, que peçamos, crendo que receberemos. Não pode haver dúvida. Tiago nos diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, aqueles cuja fé é duvidosa são assim, ora firmes, ora estão vacilantes, ora estão animados, ora desanimados, ora são invencíveis, ora são os mais fracos do mundo, e daí por diante. É importante ressaltar que perseverança não tem a ver com autoconfiança. Parece até clichê falar, mas tem a ver com confiança do alto. A perseverança tem a ver com confiança no nosso Deus, com confiança naquele Deus que nos sustenta todos os dias. Oscilação de ânimo acontece quando por um instante desviamos o nosso olhar de Deus e olhamos para as circunstâncias ou para as nossas próprias forças, que aí sim são vacilantes e muitas vezes não são suficientes para vencer as adversidades ou as circunstâncias que nos são impostas. Tiago arremata seu argumento da confiança que Deus responderá, que dará sabedoria àquele que pede com fé, dizendo no verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Sim, se pedimos sabedoria a Deus sem confiança que Ele nos dará, não alcançaremos coisa nenhuma. Temos que nos colocar diante de Deus, pedir sabedoria crendo que Ele nos dará, liberalmente. O verso 8 define bem como é o ânimo deste homem a que Tiago se refere, cuja confiança é abalada ante a primeira adversidade. Muitas vezes não é preciso nem adversidades. Muitas vezes, diante das coisas mais banais, os irmãos se desviam do caminho do Senhor, abandonam a igreja, entram em contenda com outros irmãos. São cristãos com uma fé vacilante, são cristãos que ainda precisam amadurecer no Evangelho, são cristãos que muitas vezes ainda estão se alimentando de leite do Evangelho e não conseguem se desenvolver porque ainda se alimentam de leite. Isso é extremamente significativo, porque alguns precisam de é necessário que aconteça uma grande adversidade para que esse sinta um impacto, para que ele tenha a sua fé vacilante. Outros não precisam de tanto impacto assim, outros precisam, uma coisa simples pode abalar a fé desse crente. É óbvio que nós precisamos compreender cada um em cada estágio de sua fé, entender em que ponto cada um desses crentes se encontram e trabalhar com cada um de maneira diferente. Mais importante do que isso é entender em que ponto nós nos encontramos no nosso relacionamento com Deus, na nossa compreensão a respeito da vontade soberana do nosso Deus. Isso é extremamente significativo para que nós consigamos enxergar que as provações que nós passamos, elas têm um significado e elas têm um objetivo nas nossas vidas, para que nós consigamos extrair o conhecimento necessário dessas adversidades. Tiago descreve esse homem, no versículo 8, como um homem de ânimo dobre. É um homem que anda entre dois pensamentos. Ele não consegue se firmar em nenhum desses dois pensamentos. Ele é instável, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, em todas as áreas este homem tem dificuldade de se manter firme, de guardar a posição, de perseverar, como a palavra de Deus pede que nós façamos. E esse perseverar é uma ação, é claro. Demanda que nós hajamos convictos no Deus que nos guarda nas provações, que nos dá sabedoria para entender que essas coisas elas são temporárias e necessárias para o nosso aperfeiçoamento. E nos firma quando estamos fracos. Mas como eu disse, o que mais ouvimos dos crentes é: minha confiança está no Senhor. Deus está comigo todo o tempo. Nas adversidades, o Senhor me auxiliará. Entre outras coisas. Essas palavras podem ser pronunciadas como mantra para nos manter confiantes.
Elas não podem ser pronunciadas como um mantra para nos manter confiantes. Elas devem ser postas em prática. Essa é a ação que nós devemos fazer. Pronunciar palavras desse tipo como um mantra para nos manter confiantes diante das adversidades não funcionam. Porque quando a aprovação bater, nós precisaremos mais do que mantras repetidos. Precisaremos da confiança genuína no Deus que sustenta as nossas vidas. Isso é extremamente significativo. Em tempos de adversidade em que nós precisamos de uma confiança fortalecida no nosso Deus, é quando nós precisamos saber que Ele nos sustenta a todo tempo. Essa confiança nós temos que ter. É a perseverança. E essa perseverança, ela se dá com uma ação. Ela se dá todos os dias, nos aperfeiçoando para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Quando nós olhamos para adversidades, quando nós olhamos para as provações e nos mantemos firmes, não nas nossas forças, mas na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança. Não autoconfiança. Confiança do alto, confiança no nosso Deus. Que o nosso Deus possa nos abençoar nesse momento em que nós não podemos nos reunir para adorá-lo, para exaltar o nome dele na casa dele. E nós não podemos estar juntos para adorar o seu nome, cantar louvores ao teu nome. Que ele possa nos direcionar nesse momento, que ele possa nos guardar nos momentos de adversidades. Deus possa guardar cada um dos irmãos que ouvem essa mensagem, cada um daqueles que são da igreja, são da IPB Getsemane, e aqueles que ouvem essa mensagem que pertencem a outras denominações. Que nós oremos nesse momento de dificuldade no nosso país, que o nosso país passa com essa pandemia desse vírus. E se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no canal para acompanhar as mensagens que nós postaremos aqui nos domingos. Nós postaremos as aulas das escolas bíblicas dominicais. Nós postaremos os estudos que são feitos nas quartas-feiras. Então os irmãos acompanhem, são extremamente enriquecedores para que nós, como nós costumamos dizer, para que nós possamos conhecer melhor o Deus que nós adoramos no domingo à noite. A escola bíblica dominical, ela tem esse sentido, o sentido que nós nos aproximemos mais do nosso Deus. Então, os irmãos que não são inscritos nos canais, se inscrevam, clica em curtir, compartilha com um familiar, compartilha com algum amigo, interaja conosco nos comentários para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Há pessoas que precisam ser alcançadas. Que Deus possa nos abençoar e vamos finalizar essa mensagem com uma oração ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós finalizamos mais uma vez, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença, Pai, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por este dia, por nos permitir, Senhor, a ter acesso à Tua Palavra, morar em um país em que nós temos livre acesso à Tua Palavra, que nós podemos estudar e podemos propagar a Tua Palavra, Pai. Nós podemos pregar a Tua Palavra àqueles que precisam ser alcançados, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um daqueles que assistem esse vídeo, que ouvem essa mensagem, Pai, que ela possa alcançar aqueles a quem o Senhor direciona, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um que ouve essa mensagem, abençoar a cada um dos membros da Getsemane, Senhor, os membros da Igreja de Cristo, Pai. Abençoa-nos, Pai. Sê conosco e que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja nos direcionando a todo o tempo. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Fica com Deus. Até mais.